E aí, hoje o nosso papo é sobre um dos movimentos teológicos mais influentes e com certeza mais polêmicos do século XX, que nasceu bem aqui, no coração da América Latina, a teologia da libertação. E a pergunta que vai guiar a gente é bem direta. Afinal, isso é fé ou é marxismo? Pois é, essa é a acusação mais comum, o ponto de partida de toda a confusão. Por décadas, essa ideia gerou um debate acalorado. Será mesmo que a teologia da libertação é só marxismo como a roupagem religiosa? Vamos desmontar essa questão parte por parte. Para a gente entender essa história toda, nosso roteiro vai ser o seguinte. Primeiro, vamos encarar essa controvérsia do marxismo de batina. Depois, a gente vai esclarecer qual é a real relação com o marxismo. Aí vamos destacar as diferenças que são, assim, inconciliáveis. Na sequência, explorar a diversidade do movimento e seus resultados práticos. E, por fim, ver o que o Vaticano falou sobre tudo isso. Preparados? Então, vamos lá. Desde que surgiu a teologia da libertação, que a gente vai chamar aqui de TDL para facilitar, provocou reações muito fortes. Para os críticos, era uma heresia perigosa, uma infiltração comunista na igreja. Já para quem defendia, era uma resposta profética, super necessária diante de tanta opressão. E aqui tá o pulo do gato. Sabe, a TDL não nasceu numa sala de aula na Europa com um monte de acadêmico. Não, ela surgiu do chão, da prática, da experiência real de comunidades que se perguntavam como é que a gente vive a nossa fé num continente tão marcado pela injustiça. A ação de libertar veio primeiro, a teologia veio depois, para refletir sobre essa ação. Agora sim, vamos para o centro da questão. Como é que essa relação com o marxismo funciona de verdade? A acusação de ser marxista é uma simplificação de uma coisa muito mais complexa e, na verdade, muito mais prática e instrumental. Tem um conceito que ajuda muito a entender o que rolou: afinidade eletiva. O nome parece complicado, mas a ideia é simples. Não é que a TDL se tornou um marxismo, é que rolou uma convergência de interesses. Pense em dois rios que correm lado a lado, sabe? Às vezes eles até se aproximam, mas a água de um não se mistura com a do outro. Os dois criticavam o sistema, os dois queriam uma transformação social. Houve uma atração, mas nunca uma fusão. Isso leva a gente para outra imagem que explica tudo muito bem, a da caixa de ferramentas. Pensa no marxismo como essa caixa. Os teólogos olharam lá dentro e pegaram algumas ferramentas, como a análise de luta de classes, para entender por que existe tanta pobreza. Era para fazer um diagnóstico da situação, sabe? Mas o projeto, a planta da casa que eles queriam construir, continuava sendo totalmente baseada na fé cristã. E para não deixar nenhuma dúvida, olha só o que o Leonardo Boff, um dos maiores nomes desse movimento, disse. É categórico. A verdadeira inspiração, segundo ele, vem dos profetas da Bíblia, vem de Jesus, não de um filósofo alemão ateu. Bom, agora que a gente viu que eles usaram algumas ferramentas em comum, vamos entender por que, na essência, essas duas visões de mundo são simplesmente incompatíveis. Esse quadro aqui resume tudo de um jeito muito claro. A TDL parte da fé em Deus. O marxismo parte do ateísmo. Para a TDL, o protagonista é o pobre, que na Bíblia significa todo tipo de excluído. Para o marxismo, é o proletariado, uma classe econômica bem específica. E para fechar, o objetivo final da TDL é o reino de Deus, que inclui salvação, vida eterna. O do marxismo é uma sociedade sem classes, aqui na Terra mesmo. As bases são totalmente diferentes. Até a crítica ao capitalismo vem de um lugar diferente. A TDL não olha para ele só como um sistema econômico injusto. Ela chama o que ele causa de pecado estrutural e vai além, denuncia o sistema como uma forma de idolatria, onde o dinheiro e o mercado viram falsos deuses. É uma crítica moral e teológica, não só econômica. Outro erro bem comum é pensar na teologia da libertação como se fosse uma coisa só, um bloco único. Na verdade, ela é mais como uma grande árvore que inspirou muitas lutas e deu muitos frutos concretos. Exatamente isso. A ideia principal, que é ler a fé a partir do sofrimento dos oprimidos, foi se adaptando a várias realidades diferentes. Isso gerou não uma, mas várias teologias da libertação. E olha que incrível a variedade. Surgiu a teologia negra para lutar contra o racismo, a teologia indígena defendendo os povos originários, a teologia feminista contra o patriarcado e, mais recentemente, até teologias que abraçam as causas LGBTQIA+, e a defesa do planeta. Isso mostra como o movimento continua vivo e evoluindo. E não ficou só na teoria, não. Os resultados práticos são inegáveis. A TDL foi a grande força por trás das comunidades eclesiais de base, as CEBs, que alfabetizaram milhões de pessoas.
Deu impulso para criar a Comissão Pastoral da Terra, a CPT, que é fundamental na luta pela reforma agrária, foi uma voz corajosa na defesa dos direitos humanos durante as ditaduras militares e ainda hoje inspira movimentos sociais importantíssimos. Certo. Mas e o Vaticano? O que a liderança da Igreja Católica pensava de tudo isso? Bom, essa relação foi, para dizer o mínimo, bem complexa, cheia de idas e vindas. Essa linha do tempo mostra bem essa evolução. Em 1984, veio a crítica pesada focada nos riscos de usar análise marxista. Mas, só 2 anos depois, em 1986, o tom já mudou, reconhecendo que a busca por libertação era legítima. E o ponto de virada foi quando o próprio Papa João Paulo II, que era um crítico ferrenho do comunismo, reconheceu publicamente que a teologia da libertação era oportuna e necessária para a realidade do Brasil. E o legado mais duradouro disso tudo é impressionante. A opção preferencial pelos pobres, que é o coração da TDL, foi tão poderosa que acabou sendo incorporada na doutrina oficial da Igreja. Hoje é um pilar do ensinamento católico no mundo todo. Então, para a gente amarrar tudo, a teologia da libertação não é marxismo de batina. Ela é uma expressão autêntica da fé cristã que, para poder cumprir sua missão num contexto de muita opressão, usou de forma crítica e pontual algumas ferramentas das ciências sociais, inclusive algumas de origem marxista. Mas o seu fundamento, o seu método e o seu objetivo final continuam sendo, sem dúvida, teológicos. E a gente termina com uma pergunta que vai muito além da teologia da libertação e toca na essência da fé. Qual é o papel dela? Ser só um consolo, um conforto para o sofrimento, ou ser uma força que realmente transforma o mundo? É essa tensão que continua nos desafiando. Obrigado por acompanhar a gente nessa jornada.